Você vai assistir agora o programa Veritas com o conferencista Lucas Gomes, trazendo ao seu coração uma palavra de esperança para a sua vida. Chame os seus amigos e familiares para nesse momento serem impactados pela palavra de Deus. Canal Veritas, a verdade ontem, hoje e sempre. Quero, a partir desse momento, trazer uma palavra que vai transformar a sua vida. Quero pedir a você para redobrar a sua atenção. Se você puder convidar os seus amigos, os seus vizinhos, familiares, para nesse momento se assentar e assistir, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A Bíblia nos diz em Hebreus 4, versículo 12, que a palavra ela tem poder de penetrar nas divisões da alma e do espírito e até juntas e medulas, ou seja, a palavra ela atinge onde homem algum tem poder de atingir. Então eu tenho certeza que neste momento a palavra irá atingir ao mais profundo da sua alma e irá desvendar alguns mistérios que talvez até hoje para você eram obscuros. Por gentileza, eu te convido a ler comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, a partir do verso 44, que nos diz assim: E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, nas suas últimas horas, ele convida os seus discípulos para irem ao Monte das Oliveiras. Esse lugar era conhecido dos discípulos, até porque não era a primeira vez que Jesus os levava ali. E tenho certeza que não foi por acaso. Havia um significado muito forte que rondava aquele lugar. A Bíblia vai nos dizer que no Monte das Oliveiras, esse monte não é por acaso, porque de fato nessa região havia enormes pés de oliveiras. A história diz aproximadamente, mais ou menos, que se extraía as azeitonas das oliveiras, as colocavam dentro de grandes sacos de estopas e, por sua vez, colocavam esses sacos de estopas cheios de azeitonas sobre pedras. Logo depois vinham rolos de pedras que passavam por cima delas para se extrair o mais puro óleo da azeitona. Diz a história que o primeiro óleo que saía, ele era de primeiríssima qualidade. E ele era usado dentro do tabernáculo e posteriormente usado dentro do templo pelos sacerdotes. Ele era de uso sacerdotal. Ele era usado na consagração de reis, profetas, juízes e sacerdotes. Esse óleo também era usado na purificação do leproso, ou seja, passava-se no leproso depois que ele era purificado. Esse óleo também servia para acender a lâmpada do templo. Logo depois, eles pegavam novamente esse saco de estopa que já estava manchado, já que ele estava sobre a pedra, passava-se o rolo de pedra novamente. O segundo óleo que saía era de uso doméstico. Esse óleo servia para fazer comida, ele servia para fazer remédio, ele servia para acender a candeia. Está lembrado a parábola da dracma perdida em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8? E Jesus diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrar? Essa candeia que é acesa dentro da casa dessa mulher é devido ao óleo que se extraiu da azeitona. Passava-se o rolo de pedra mais uma vez sobre a azeitona e o terceiro óleo que saía, misturando com soda cáustica, servia para fazer sabão. Então o óleo ele tinha várias utilidades. Quando disse que ele era usado como remédio, veio-me à mente a parábola do bom samaritano. A Bíblia diz que quando o rapaz cai ao chão e ele é assaltado e batem nele e ele cai ao chão meio morto, passa primeiramente naquele caminho que no hebraico se chama Adumim, que quer dizer passagem de sangue. Passa naquele lugar, primeiramente o sacerdote não faz nada, depois passa o levita e também não faz nada, mas vem um homem que Jesus indica como um bom samaritano e ele pega azeite e passa nas feridas daquele homem. Então o azeite, ele, como remédio, servia para estancar o sangue. Então ele tinha várias utilidades. E quanto mais se amassava a azeitona, mais óleo ela tinha para produzir.
Quando Jesus leva os seus discípulos lá, ele os leva, mas agora Jesus coloca-se no lugar dessa azeitona. Parece que tudo o que acontecia ali era uma simbologia apontando para o sofrimento de Cristo. Porque desde do Getsemane, Jesus já começou a ser amassado. Quando ele sai do Getsemane, ele começa a ser torturado, amassado também. Quando ele vai para a casa de Pilatos, ele também é torturado e assim por diante até a hora da sua morte. Então, quando Jesus começa a ser triturado no Getsemane, a Bíblia diz que ele entra nesse jardim, alguns historiadores vão acreditar que é por volta de meia-noite a 1h da manhã de sexta-feira. A Bíblia vai nos informar, queridos, que Jesus ele deixa os seus discípulos em um lugar no monte e lhes dá uma ordem. Fiquem aqui e orai, enquanto eu vou mais adiante orar também. Jesus ensinou uma lição preciosa aos seus discípulos, que é a oração. A Bíblia ela está recheada de versículos que falam sobre a oração. Por exemplo, em Jó capítulo 42, o versículo 10, vai nos dizer a Bíblia: E mudou o Senhor o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a outro tanto em dobro a Jó a tudo quanto dantes possuía. Então Jó foi abençoado simplesmente porque intercedia pelos seus amigos. A oração é algo maravilhoso. Jesus ele se retira e vai orar. Mateus vai registrar 3 períodos de oração. Jesus vai a primeira vez, ora, volta, ora, mais uma vez, retorna e ora. Nessas 3 vezes, e há 3 intervalos, quando Jesus volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. E ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Só Jesus sabia o que lhe aguardava após aquele período de oração. Por isso que ele queria que seus discípulos orassem, para que eles não se apavorassem, como foi o que aconteceu. Então Jesus Cristo, quando ele nos manda orar, é para evitar coisas que estão para vir, para nos preparar. E muitas das vezes nós não queremos orar. Jesus, em sua oração, Lucas dá detalhes preciosíssimos desse momento. É verdade que Mateus fala desse momento, Marcos fala desse momento, João também fala, mas Lucas é o único que dá detalhes precisos do momento da oração de Jesus. Lucas vai dizer que Jesus aqui está sentindo pavores de morte, que Jesus está com medo, prova de que na sua oração ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Por muitos anos eu pensei que Jesus aqui estava com medo da morte, mas na verdade ele não estava, até porque ele já tinha se encontrado outras vezes com ela e tinha sido vitorioso. Está lembrado quando ele foi a Betânia na casa de Lázaro? Ele já estava morto há 4 dias. Jesus chegou, deu um grito na entrada do túmulo e a morte teve que abrir passagem para Jesus. 1-0 para ele. Está lembrado que ele foi na cidade de Naim? Quando ele chegou lá, havia um cortejo fúnebre. Vai nos dizer a história que quando isso acontecia, as pessoas que estavam à beira do caminho, ao ver um cortejo fúnebre, mesmo sem conhecer o falecido ou a família dele, tinha que entrar no meio da galera e acompanhar, e às vezes até choravam. Ou seja, metade ou a maioria daquela multidão não sabia quem era o defunto, não sabia quem era aquela viúva e por sua vez não podiam também entender a dor que ela estava a passar. Mas a Bíblia diz que de repente aparece um homem no meio daquela multidão. Só ele sabia e entendia a dor daquela mulher, conhecia o falecido e conhecia toda a história daquela mulher. Esse alguém era Jesus. Esse Jesus que eu tenho certeza que nesse momento entra dentro da sua casa. Ele conhece você, sabe a sua situação, somente ele entende a sua dor. Ele toca no esquife, toca no caixão e diz ao moço: levanta-te. Na mesma hora ele levantou e a morte não pôde deter aquele rapaz. Jesus venceu mais um duelo. Está lembrado quando ele foi na casa de Jairo? A Bíblia diz que Jesus demora um pouco porque no meio do caminho uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue toca nas suas orlas e por conta disso Jesus tem que parar para atender aquela mulher. Parece que por um momento Jesus se esquece de Lázaro, de Jairo, mas ele não se esquece. Ele vai à casa de Jairo,
E a Bíblia nos informa que alguns homens saem e dizem: Jairo, não incomode mais o mestre, a menina já está morta. Ou seja, não adianta mais. Só que mesmo assim, Jesus ignora aquelas palavras e entra dentro da casa de Jairo. E só sai de lá com a menina viva. Então Jesus já tinha vencido a morte. Jesus ele já tinha vencido alguns duelos. Então aqui no Getsemane, em sua oração, quando ele diz: afasta de mim esse cálice, ele não está com medo da morte. Jamais. O que Jesus aqui já estava a sentir era a separação dele e do Pai. Porque em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz-nos a Bíblia que são as nossas iniquidades que nos separam de Deus. Então Jesus ele estava sentindo essa separação porque sobre ele estavam todos os nossos pecados. Era disso que ele falava. Ele não queria essa separação. Porque qual é a pessoa que, sentindo-se longe de Deus, ela não vai se entristecer? É horrível isso. Davi, quando ele se viu longe da presença de Deus devido ao seu pecado, ele disse no Salmo 51: não me lances fora da sua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. A pior coisa é a pessoa dobrar os seus joelhos e estar vazia. A pior coisa é a pessoa cantar e estar vazia. A pior coisa é ela entrar na igreja e sair vazia devido aos seus pecados e às suas iniquidades. Mas, em amor à humanidade, para cumprir a palavra, Jesus ele diz ao Pai: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Às vezes a vontade de Deus ela dói, mas ela é a melhor. Porque se Jesus não enfrentasse a cruz do Calvário, depois ele não teria a glorificação. Mas ao enfrentar a cruz, ele foi glorificado. Debaixo dessa agonia, debaixo dessa pressão emocional, Lucas vai dar um detalhe que Mateus, Marcos e João não dá. Porque Lucas ele era médico. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus na oração ele começa a suar enormes gotas de sangue. Na verdade, Jesus ele não suou gotas de sangue. O que aconteceu ali foi um fenômeno raríssimo para a medicina, nas quais eles chamam de hematidrose. Hematidrose é quando uma pessoa está submetida a uma forte pressão emocional. Seus vasos capilares se rompem, a sua pele começa a sangrar, são micro gotinhas de sangue. Como Jesus estava suado, esse sangue misturou-se ao suor, o que deu a entender a Lucas que ele suava grandes gotas de sangue. Para você começar a entender que Jesus já estava sofrendo por demais. E a medicina vai dizer que quando isso acontece, que os vasos capilares se rompem, 30 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, cumprindo-se a palavra do profeta Zacarias. Nesse momento, mais uma profecia se cumpre. A palavra do salmista, no Salmos 41, no verso 9, que diz: até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Judas era um dos discípulos e nesse momento, como sinal da sua entrega, ele dá um beijo no rosto de Jesus, para mostrar ao grupo que estava com ele quem era o mestre, porque Jesus era igual aos seus discípulos. A maneira de falar, a maneira de vestir-se, prova disso é quando Pedro está seguindo Jesus de longe, uma das criadas daquele lugar diz: tu és um dele, porque a tua fala te condena. Jesus andava, falava, gesticulava, vestia-se igual aos seus discípulos. E como sinal, Judas lhe dá um beijo no rosto. Quando Judas dá um beijo no rosto, diz a Bíblia que Jesus é preso. No momento em que Jesus é preso, você conhece a confusão que houve no momento. Pedro desembainha a espada e passa na orelha de um dos soldados. Jesus pega a orelha, coloca ela no seu lugar, ali acontece um milagre e a Bíblia diz que os discípulos desaparecem. Aqui cumpriu-se mais uma profecia de Zacarias que diz que o pastor seria ferido e as ovelhas do rebanho iriam se dispersar. Jesus é preso e agora observe, a pele de Jesus está frágil porque ele sangrou no momento da oração. E a partir daquele momento Jesus é preso e ele começa a apanhar. Ele é levado diante do sinédrio, é acusado, porém a Bíblia vai nos mostrar que todas as testemunhas que ali apareceram, que falaram contra ele, não houveram uma concordância entre elas, ou seja,
mesmo havendo testemunhas falsas, elas não conseguiram condenar, acusar, apontar um erro, um pecado no nosso Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que ele foi o único homem que viveu nessa terra que não pecou. Elias, o homem do fogo, Paulo, exímio missionário, foi sujeito às mesmas paixões que eu e você. Mas Jesus, em toda a sua vida, ele não pecou. Jesus, ele passa por vários julgamentos durante a noite. Julgamentos covardes, porque dizia a lei que o condenado ele deveria ser julgado à luz do dia, ele deveria ter um advogado, e nada disso Jesus teve. Fizeram um julgamento covarde, bateram nele na madrugada inteira, e diz a Bíblia que em nenhum momento ele abriu a sua boca. Para cumprir-se a palavra do profeta Isaías, no capítulo 43, que diz: como ovelha muda, ele foi levado diante dos seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Será que você aí assentado pode sentir o sofrimento de Cristo, que ele passou por amor a mim e a você? Ele não abriu a boca, ele apanhou, escarneceram dele, cuspiram no seu rosto. A Bíblia vai dizer que nesse interim, nesses julgamentos, até amanhecer o dia, ele se apresentado a Pilatos. Depois que ele é apresentado a Pilatos, os soldados pegam uma coroa de espinho e colocam na sua cabeça. Você está pensando que a coroa entrou macia? Não. Eles colocaram a coroa e terminaram de pôr em sua cabeça batendo com cana. Segundo o médico Pierre Barbet, um médico francês, cirurgião, que estudou por mais de 20 anos a respeito da crucificação, ele disse que a partir deste momento, quando Jesus começa a apanhar, quando colocam a coroa de espinho na sua cabeça e vão batendo nela até ela encaixar na sua cabeça, Jesus ali já começa a sofrer alguns traumas no seu crânio. Imagine a dor violenta que Jesus está sentindo após os chicotearem, porque Jesus ele não foi condenado segundo as leis judaicas. Porque se ele fosse condenado segundo as leis judaicas, ele seria apedrejado. Ele foi condenado segundo as leis romanas, por isso que ele foi crucificado. A acusação inicial era de blasfêmia, porque ele se disse ser filho de Deus. Então Anás e Caifás estavam por demais irados com eles, por causa da blasfêmia. Então, se essa fosse a única acusação, Jesus seria apedrejado. Mas por que ele foi crucificado? Porque colocaram Jesus como inimigo do Estado, como inimigo de Roma, dizendo que ele se nomeou Rei dos Judeus. Então por isso que ele foi crucificado, porque ele foi posto como inimigo de Roma. Então observe uma coisa: se ele fosse condenado segundo as leis judaicas, ele tomaria não mais do que 40 chibatadas, como dizia a lei em Deuteronômio capítulo 21. Só que Jesus, ele é condenado segundo as leis romanas, então ele apanha com o azorrague, que eram tiras de couro, e na sua ponta tinham lasca de ossos com chumbo. Quando Jesus apanha, meus irmãos, a coisa fica séria, porque os soldados aqueles batem até perder a força no braço. Quando essas lascas de ossos com chumbo pegavam na carne, arrancava ela. Diz a história que existiram pessoas que não suportaram esse momento, não foram nem crucificadas, elas já morreram no lugar do açoite. Jesus leva várias chibatadas, calado. Ele não abre a boca. Depois de apanhar, colocam sobre ele um véu. Colocam sobre ele uma túnica. O que é que acontece quando você, querido, que está sentado aí, recebe um corte? É colocado uma gaze sobre esse corte. O que é que a gaze faz? Ela suga o sangue, ela absorve o sangue, ela seca na ferida. E depois, para tirar essa gaze, a dor é violenta. A dor é insuportável. Agora imagine você, Jesus, com vários cortes no seu corpo, profundos, hematomas, sua cabeça doendo por causa da coroa de espinhos, uma dor insuportável. O manto que estava sobre ele absorveu aquele sangue, secou sobre aquelas feridas. Mas no momento da crucificação arrancam este manto de sobre ele de uma forma violenta. Imagine a dor que Jesus está sentindo aqui, uma dor violenta, porque ele sofre como homem. Ele é obrigado a carregar a haste de sua cruz, a parte transversal, do lugar do martírio, da execução, até o Calvário.
Jesus aqui já está debilitado, fraco, porque ele apanhou a noite toda, ele perdeu sangue a noite toda, e ele leva a parte de sua cruz até o Calvário. Quando chega lá, Jesus está cansado, Jesus está com sede. Deitam ele e pregam suas mãos. O prego não entrou na palma da mão, porque se entra na palma da mão, com o peso do corpo, Jesus ele iria cair. Aonde é que colocavam esse cravo? Segundo o médico Pierre Barbier, colocavam nos punhos. A partir daqui já é mão. Observe, o nosso punho ele é formado por um conjunto de 8 ossos. Então facilmente ele se divide. Ao enfiar o cravo aqui, imagine as dores violentas que Jesus está sentindo. Furaram-lhe o outro lado. A cruz não foi feita sob medida, então colocaram sua mão de um lado e tiveram que esticar ele até o outro lado. Imagine os membros de Jesus se deslocando para que sua mão chegasse do outro lado. Tudo isso, querido, ele sofreu calado e não abriu a sua boca por mim e por você. Será que vale a pena você aguentar o momento da prova? Será que vale a pena você resistir mais um pouco no momento da dificuldade? E não blasfemar, permanecer calado, porque ele não merecia passar por essas coisas. Mas ele passou por amor a mim, a você e a sua família. Jesus é posto na cruz. E segundo a história, o mínimo que uma pessoa sobrevivia era 3 dias. E o máximo de 7 dias. Existiram relatos na história de pessoas que ficaram vários dias penduradas na cruz, o Calvário, e elas desceram de lá vivas. Retiraram elas de lá, porque a pessoa não morreu. Por quê? A pessoa, uma vez crucificada, vai dizer a história que elas morriam não pelo flagelo que elas sofriam antes de chegar à cena do Calvário. Elas morriam por asfixia, porque com seus braços para cima, a caixa torácica, ela comprimia o pulmão e o diafragma, impedindo a pessoa de respirar. Com isso, a pessoa ela começava a ficar com falta de ar. E para ela respirar, ela tinha que flexionar-se sobre os seus pés, que estavam pregados. Elas faziam força para cima e, ao fazer assim, liberavam os pulmões e o diafragma, e ela voltava a respirar. Então, nessa agonia, eles ficavam por vários dias. Quando faltava o fôlego, eles se flexionavam sobre os joelhos para poder respirar. Ao pegar o fôlego, eles caíam novamente, porque já estavam fracos. Então eles lutavam contra a morte. Se flexionavam, pegavam o ar e caía novamente. Jesus também está passando por esse momento de agonia. Jesus também está passando por essas dificuldades de respiração. Além de morrerem de asfixia, eles também morriam de tetania e cãibra, porque horas e horas na mesma posição, os seus nervos começavam a repuxar. Esses homens sentiam dores violentas no seu corpo. Sabe, pegue você um peso. Quando você não aguentar mais, seus músculos começarão a tremer. Imagine esses homens tremendo na cruz. Por quê? Todo o peso do seu corpo estava sobre os seus punhos, sobre as suas mãos. Esses homens tremiam, esses homens sentiam dores nos seus tendões, nos seus músculos. Jesus também está passando por tudo isso calado. Os seus acusadores passam embaixo, olham para cima e dizem: tu salvaste muita gente, salva-te a ti mesmo. Tu não és o poderoso, desce daí. O Senhor tem poder para fazer isso. Diz a Bíblia que até os ladrões, que um estava à sua direita e o outro à sua esquerda, blasfemavam contra ele. Salva-te a ti mesmo e a nós. Jesus calado, sofrendo tudo isso calado, por amor a mim e a você. E ainda quando ele pede um pouco de água, lhe dão vinagre. Diz a Bíblia que nesse momento tentaram lhe dar um analgésico. No grego, a palavra a, ela tem o sentido de uma palavra negativa, de não. Algesia quer dizer sofrimento. Então a palavra analgésico, ela quer dizer não ao sofrimento. É um remédio que é dado para a pessoa para evitar a dor, para evitar o sofrimento. É por isso que quando eu e você estamos sentindo alguma dor, nós tomamos um analgésico e a dor passa. Na cruz eles também davam. Eles davam um analgésico para a pessoa, para que tomando aliviasse as dores do momento. Jesus recusou isso, para mostrar que ele sofreu como homem. Ele sofreu como homem.
Ele não estava na cruz como Deus, ele estava sentindo dores violentas por mim e por você, e ele não fugiu da responsabilidade, para que se cumprisse a palavra de Deus em sua vida, para que eu e você fôssemos salvos, para que o nosso nome hoje estivesse escrito no livro da vida. Então por isso você, querido, que se afastou, não despreze o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, volte hoje, você ainda tem oportunidade. O seu coração bate, você respira, você está livre para fazer o que quiser. Lembra-se dos anos que você estava na presença de Deus e volte agora mesmo. Você tem a oportunidade de fazer isso, fazer valer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele é crucificado à hora terceira, ou seja, às 9 horas da manhã. A hora sexta, ele rende o Espírito e entrega ao Pai e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Aqui tem uma curiosidade que eu quero compartilhar com vocês. Algo tremendo, maravilhoso. A história vai dizer que em Israel, a Bíblia comprova que no sábado eles não poderiam trabalhar. Então, por não poder trabalhar no sábado, uma vez que a Páscoa começava no sábado, eles amarravam o cordeiro mais ou menos no 10º dia, ela era celebrada no 14º dia do mês, amarravam o cordeiro e no 14º dia, ou seja, na sexta-feira de manhã, eles penduravam o cordeiro de cabeça para baixo. Ao pendurar o cordeiro de cabeça para baixo é para que o sangue descesse por completo para a cabeça. Por quê? Você sabe mais do que ninguém que o judeu ele não poderia comer carne com sangue. Está lembrado lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus instituiu a Páscoa? Páscoa no original quer dizer passagem ou passar por cima. Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate, com coelho. Páscoa quer dizer passagem, passar por cima. Deus deu ordem para os israelitas para pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte visse o sangue, ele passasse por cima, o mal não entrasse na residência. O anjo não entrasse para matar o primogênito. Então o sangue, eles não podiam comer, beber. Comiam a carne assada no fogo, não podiam quebrar os ossos do cordeiro e o sangue era passado nos umbrais. Porque o sangue é vida. Então nenhuma carne que o judeu comia poderia ter sangue. Por que é que Deus não permitiu que eles quebrassem os ossos? Porque esse animal apontava para Cristo na cruz do Calvário. Toda a cena, todo o preparo do cordeiro para a Páscoa apontava para o sofrimento de Cristo. A carne do animal queimada no fogo. Fogo na Bíblia simboliza juízo. Para o ímpio, para o pecador, significa juízo. Para o crente, poder de Deus. O que é que viram no dia de Pentecostes? Línguas repartidas como que de fogo, poder de Deus. Quando Israel saiu do Egito, uma coluna de fogo separava Israel dos egípcios. A Bíblia diz que a coluna de fogo para Israel iluminava, clareava a noite, mas para os egípcios escurecia. Juízo. Para crente, poder de Deus. Para ímpio, juízo. Então, o fogo na carne do cordeiro simbolizava o sofrimento, o juízo de Deus sobre Jesus por causa do meio dos seus pecados. Então, como a carne do cordeiro não poderia ter sangue, ele era pendurado. E depois de pendurado, às 3 horas da tarde, às 15 horas da tarde, faltando 3 horas para começar o sábado, como eram muitos cordeiros, eles começavam a imolar o cordeiro a partir desse momento, para dar tempo de preparar, para no sábado eles não fazerem mais nada, apenas participarem da Páscoa. Então, às 3 horas, matavam-se os cordeiros em Israel. Matavam-se os cordeiros que estavam pendurados. Esperavam o sangue sair por completo para depois prepararem a carne. Que hora Jesus morreu? Às 3 horas da tarde. Por isso que João aponta para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Então Jesus como Cordeiro também foi pendurado. Jesus como Cordeiro, em sua carne também não poderia ter sangue. O maior desejo de Satanás era que Jesus morresse, mas nunca pendurado. Ele queria sim que Jesus morresse, mas apedradas. Você vai ver na Bíblia, não uma, nem duas, nem 3 vezes, por diversas vezes, Jesus sendo acusado de blasfêmia e as pessoas querendo apedrejar ele, e Jesus se ocultando no meio da multidão. Primeiro, porque não era a hora. Segundo, porque aquela não era a morte que ele deveria morrer, apedrejado. Porque quando uma pessoa é apedrejada, o sangue sufoca, o sangue não sai. Ele fica na carne da pessoa.
Então, se Jesus morresse a pedradas, não teria como o sangue sair. Logo, eu e você não estaríamos aqui. Então, quando ele é pendurado e o seu sangue sai por completo, Satanás jamais queria isso. Satanás lutou para que ele não fosse crucificado, para que ele não fosse pendurado, para que o sangue não saísse. Mas uma vez pendurado na cruz do Calvário, o sangue saindo por completo, por intermédio do sangue, eu e você fomos livres, libertos, salvos. O meu e o teu nome está escrito no livro da vida. A prova de que o sangue saiu por completo é que João, que foi o único dos discípulos que permaneceu até a última hora, observando Jesus Cristo na cruz, ele diz que o soldado, quando enfia a lança, sai primeiro o sangue e depois sai a água. Mas nós vamos chegar lá. Deixa eu te contar algo interessante. Tá lembrado de que forma os condenados sobreviviam? Como é que eles recuperavam o fôlego? Flexionando-se sobre os seus joelhos. Então, como Pilatos sabia que o sábado estava para começar, viria viajantes de todas as partes do mundo para Jerusalém para celebrar a Páscoa, ele não queria que em um monte visível as pessoas ao longe, no centro da cidade, vissem 3 corpos pendurados lá, que era de Jesus e dos outros 2 assaltantes. Então o que é que ele ordena? Vai lá e quebre as pernas dos condenados. Por quê? Quebrando os joelhos, eles perdiam o apoio e não conseguiam mais se flexionar para respirar. Uma vez perdendo esse apoio, logo eles iriam morrer. Vai o soldado e quebra a perna do que estava à direita. Quebra a perna do que estava segundo. Mas quando ele vai quebrar a perna de Jesus, cumpre-se mais uma palavra. Salmos 34, versículo 20. Nenhum de seus ossos seriam quebrados. Está lembrado do osso do cordeiro que não poderia ser quebrado? Os ossos de Jesus também não foram quebrados, porque no momento em que o soldado foi quebrar, ele viu que Jesus já estava morto. Sabe, depois que Jesus ressuscita, qual é a mentira que os judeus inventam? Que roubaram o corpo dele. O que é que acredita-se por aí? Que Jesus não morreu, que ele teve um espasmo, que ele desmaiou, que ele teve uma síncope. Nada disso. A prova de que Jesus morreu mesmo é que quando o soldado vai quebrar, ele vê Jesus morto e ele não quebra. Poderia Jesus estar desmaiado? Poderia. Mas qual é a prova de que Jesus morreu? Em Roma existia o golpe de misericórdia. Que golpe era esse? O soldado pegava uma lança e encravava entre a quarta e a terceira costela do lado direito. E enfiava. O médico Pierre Barbet vai dizer que existem 3 órgãos vitais no nosso corpo: coração, pulmão e cérebro. Esses 3 órgãos são revestidos por uma bolsa que a do coração é chamada de pericárdio. Dentro do pericárdio tem soro líquido e sangue. O soro líquido é confundido com água. Então, no momento em que o soldado enfia a lança, disse João, saiu primeiro sangue e depois saiu água. Ou seja, o coração de Jesus foi atingido. E quando o pericárdio é rompido, quando esta bolsa que reveste o coração ela é rompida, a pessoa morre na mesma hora. Então, se Jesus não estivesse morto, estivesse apenas desmaiado, ao enfiar a lança, Jesus morreria na mesma hora. Roma fazia isso para que evitasse a pessoa estar desmaiada. Para que se estivesse desmaiada, a pessoa morresse naquele momento. Acredite, querido, Jesus morreu. Agora, para nós terminarmos, deixa eu lhe contar algo interessante. Por muitos anos, como pregador, eu ouvi pessoas dizerem que quando Jesus morreu, teve festa no inferno. Pandeiro, tabaque, bebida e o diabo dizendo, matamos o Filho de Deus. Queridos, eu não acredito nisso não. Quer saber por quê? Porque a morte não teve poder sobre o nosso Jesus. João capítulo 10, Jesus disse que o mercenário, ao ver o lobo, ele sai correndo e deixa as ovelhas. Mas o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, ele fica e morre no lugar das ovelhas. Aí Jesus diz, eu dou a minha vida. E eu tenho poder para tomar minha vida. Por isso que o meu Pai me ama. Porque eu dou e tenho poder para tirar. Sabe o que é que Jesus está dizendo? A hora que eu quiser entregar minha vida, eu entrego. E a hora que eu quiser tomar minha vida, eu tomo ela de volta. Não foi o inferno.
Não foi a morte que teve poder sobre ele. Se alguma coisa aconteceu no inferno, se teve algum movimento lá, o movimento foi esse. Eu imagino a morte chegando de cabeça baixa no inferno. O diabo olhando para ele dizendo, e aí? Matou ele? A morte dizendo, eu cheguei lá e ele se entregou. Eu não tive poder sobre ele, ele se entregou. Se o diabo, queridos, tem juízo nesse momento, ele se escondeu debaixo da cama, a morte trancou a porta e disse, agora acabou. Daqui a pouco alguma coisa acontece, porque ele se entregou. Não mataram o nosso mestre. E quando ele se entrega, ele cumpre o que ele fala, eu dou a minha vida. E 3 dias depois, ele tomou ela de volta. Jesus é o único homem que teve poder sobre a morte e até hoje está vivo. É tão prova que ele está vivo, que enquanto eu falo aqui, eu tenho certeza que você sente a presença dele aí onde você está sentado. Saia nesse momento do seu quarto, saia da sala. Eu não sei se você está dirigindo, se você está na cozinha da sua casa. Saia na sua vizinhança dizendo, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou e ele vai transformar a sua vida. Caso você queira adquirir essa e outras mensagens, ligue para 0 operadora 11 3917 6264, 0 operadora 11 966 61 2456. Acesse nossa página no Facebook, facebook.com/canal Veritas.